Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, mais uma vez extremamente feliz e com o coração grato pela presença dos amados, pela cooperação, pela participação, pela atenção de toda a Igreja do Senhor e também de muitos amigos do Evangelho que têm compartilhado conosco dessas discussões que são elencadas aqui em nosso grupo. Eu quero abençoar as suas vidas, me comprometendo a estar orando por todos vocês que têm nos acompanhado, agradecer aos que estão se inscrevendo em nosso canal no YouTube, convidar aqueles que ainda não o fizeram, da mesma forma que aqueles que ainda não cadastraram seus e-mails em nosso blog oficial, dando assim o direito de receber gratuitamente em seus e-mails todas as nossas atualizações. Nós queremos convidar os irmãos a se sentirem à vontade e a se aproximarem deste trabalho, desta missão, deste ministério, através do qual nós temos a responsabilidade de trazer à baila questões que muitas vezes são esquecidas, colocadas debaixo do tapete ou mesmo objeto de fuga, por se tratarem de questões controvertidas, embaraçosas e que requerem uma certa dose de coragem para serem abordadas. Um exemplo é o que temos hoje. Homossexualismo dentro do lar cristão. Pastores cujos filhos se assumem gays. Obreiros lidando com lesbianismos em seu próprio lar. Como o líder cristão deve enfrentar este problema e até que ponto tal situação dentro de uma família evangélica pode destruir o ministério de um homem de Deus? Meus amados e meus queridos teólogos da verdade, muitos cristãos, que eu chamaria de coloridos, eles tentam provar que na Bíblia o homossexualismo não é um pecado. Eles geralmente argumentam que o contexto cultural em que a Bíblia foi registrada era extremamente machista. No entanto, sendo a cultura alterada, práticas que antigamente eram proibidas naturalmente deixam de ser. Os textos que seriam supostamente machistas são Gênesis 1:27, que fala que Deus criou homem e mulher. Ou Gênesis 19, 5 e 7, que fala da existência de homossexuais em Sodoma e Gomorra. Levítico 18, 22, da proibição de um homem deitar-se com outro homem. Juízes 19, 22 e 23, que fala de homens querendo abusar sexualmente de um viajante. Romanos 1, 27, que fala de homens e mulheres que mudaram o jeito natural das relações sexuais. 1 aos Coríntios 6, 9, que fala da homossexualidade passiva e ativa como um pecado. E também me ocorre 1 Timóteo 1,10, que fala de sodomia, que é a homossexualidade ativa, sendo vista como um pecado. Contrariando essa ideia, todavia, essa ideia de que esses textos seriam preconceituosos ou machistas, eu penso que quem analisa todos os textos bíblicos em seu contexto cultural e teológico chega à conclusão de que a homossexualidade é uma distorção da sexualidade criada por Deus. Logo, é inaceitável que a prática não seja um pecado sexual. Por outro lado, irmãos, existem muitos cristãos que eu chamaria de cinzentos, histéricos, farisaicos, moralistas, esbravejando como se a homossexualidade fosse o pior pecado do mundo. Nós temos que banir essa hipocrisia do nosso meio. Para alguns religiosos de nosso tempo, é bem provável que Jesus dissesse: fariseus hipócritas, vocês elegem a homossexualidade como o pior pecado do mundo, mas ignoram os demais. Vocês lutam contra a homossexualidade, mas toleram os corruptos. Vocês condenam os homossexuais, mas aliviam para a avareza dos seus empresários injustos. Na perspectiva bíblica, o homossexualismo é visto como um pecado. Na verdade, a Bíblia é contra qualquer tipo de distorção da prática sexual heterossexual monogâmica. Assim, amados, o adultério, a fornicação, a zoofilia, o incesto, a pedofilia, a prostituição e a homossexualidade são distorções da sexualidade projetada originariamente por Deus. Qualquer cristão, colorido ou cinzento, que ir além do que foi dito aqui, ele não entende muita coisa sobre sexualidade bíblica. Muito menos conhece Jesus, porque ele também pensava assim. Se não, vejamos o que ele disse.
Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Mateus 19, 4 e 5. Vamos falar com mais clareza. Nós não somos coloridos, nem tampouco cinzentos, sisudos. Somos seres humanos. E aos olhos de Deus, somos todos farinha do mesmo saco. A luta do homossexual não é diferente da minha, Reinaldo Ribeiro, heterossexual, casado. Eu também luto diariamente para ser fiel à minha esposa, ser verdadeiro e justo nas minhas relações, não cair na avareza e no egoísmo, trabalhar dignamente para ganhar meu dinheiro, etc. Somos todos iguais e seremos salvos por Jesus pelo mesmo caminho: arrependimento, fé na cruz e ressurreição do Salvador. Em nossos dias, os cristãos eles estão sendo acusados de pelo menos 3 coisas: de ódio declarado, de preconceito, intolerância, homofobia, de interferir nos direitos humanos. Por outro lado, os ativistas do sindicalismo gay igualmente são acusados pelos cristãos em 2 coisas: de tentar criminalizar a opinião contrária da igreja e de promover ataques contra o cristianismo. Então esse é o confronto real que a gente vê se repetindo por aí diariamente. O meu ponto é que nenhum dos 2 grupos está totalmente certo ou errado. A discussão ficou muito polarizada e muito violenta. Existe pouco respeito e inteligência de ambas as partes. Por exemplo, existem cristãos que odeiam gays e gays que odeiam cristãos. E também existem cristãos que manifestam amor e vice-versa. Existe preconceito e homofobia por parte de alguns cristãos. E também existem pessoas do movimento LGBT atacando o cristianismo. Existem cristãos intolerantes e gays intolerantes, mas existem também cristãos tolerantes e gays respeitosos. O que não pode existir é a ilusão de que se vence intolerância com mais intolerância e ódio com mais ódio. Precisamos urgentemente aprender a conversar como seres inteligentes e amorosos. Sem essa qualificação dupla bem afinada, a briga não vai terminar jamais. E ao que tudo indica, parece que essa guerra não vai terminar tão cedo. Por isso, irmãos, antes de entrarmos na problemática do tema, que é a presença do homossexualismo na vida de filhos de pastores e obreiros, precisamos aprender uma coisa: cristãos de verdade não odeiam homossexuais. Cristãos de verdade acolhem, amam, compreendem e se empenham por apresentar o evangelho aos homossexuais. Cristãos de verdade oram e trabalham pela salvação de todos, inclusive homossexuais. Creia junto comigo que cristãos verdadeiros lutam para combater a injustiça e a violência contra os homossexuais. Creia comigo também que, por causa do amor de Jesus, todo pecador, heterossexual ou homossexual, ele pode ser perdoado e receber a vida eterna. Esse é o amor que realmente vence no final. Essa lógica, ela deve começar dentro de nossas casas e em nossas famílias. Caso contrário, fracassaremos no convívio social. É importante dizer também, antes de tudo, que ser contra a prática homossexual não significa automaticamente ser contra o ser humano homossexual. E um filho homossexual continua sendo um filho e merecendo as mesmas prerrogativas de amor e proteção. É claro, irmãos, que jamais devemos concordar com as reivindicações absurdas de uma sexualidade afrontadora da perfeição do Criador. Eu tenho certeza que alguns até vão contra-argumentar, mas vocês não são a favor do amor? Deixe as pessoas se amarem, serem felizes do jeito que quiserem. Eu escuto muito isso, irmãos. E digo que sim, nós somos a favor do amor, porém não do sentimentalismo. Hoje, quando um homem diz amo outro homem, tenho o direito de me casar com ele, o Estado dá o direito de unir e chamar até isso de casamento. Será que isso não abre um precedente para daqui a pouco alguém dizer eu amo ter relações com a minha mãe e tenho o direito de me casar com ela? Ou eu amo ter relações com um animal e tenho o direito de me casar com ele? Ou ainda mais, eu amo uma criança de 7 anos e tenho o direito de me casar com ela? Se é o amor que determina tudo, qual o problema de aceitarmos o incesto, a zoofilia e a pedofilia? Nenhum. Você pode usar todas as lógicas que puder para me contradizer, mas terá que concordar que o amor precisa de uma moral.
O amor sem princípios éticos, ele é um sentimento destrutivo e irracional. Logo, não é amor. Vocês já imaginaram se houver um surto de homossexualidade no mundo, qual é a tendência de preservação da raça humana? Já tiramos a moral judaico-cristã da maioria das esferas sociais. Agora, infelizmente, é só uma questão de tempo para mais coisas começarem a desmoronar no comportamento humano. Importante também, amados, tomarmos cuidado com essa falácia de preconceito sobre o tema, o que, a meu ver, é perigoso e expõe cristãos à agenda homossexual desenvolvida ao longo dos anos. Nós temos um desfile claro em nossos dias de técnicas de manipulação e engenharia social para tornar o movimento gay mais palatável à sociedade. E é uma pena notar a vitória dessa estratégia chegando até dentro das igrejas. Um de seus pressupostos básicos é falar sobre preconceito, que eu quero colocar entre aspas aqui na minha fala, e mostrar que gays são pessoas felizes e comuns como qualquer outra pessoa. Em uma linguagem cristã, seu pecado é tão comum como qualquer outro. Mesmo sem saber, você dessa forma participa desta mudança de visão quando pensa desta maneira. Portanto, irmãos, pecado tem que ser tratado como pecado. E se a Bíblia se refere ao homossexualismo como tal, nós não podemos modificar por conveniência nossa essa grande e inquestionável verdade. Mas e quando esse problema se instala dentro de um lar pastoral? Como lidar com isso? Se seu filho optasse por ser um drogado, um viciado em crack, o que você faria? E veja bem, eu não estou comparando aqui drogado com homossexual, né? Vou deixar isso claro. Mas se a sua escolha fosse ser um bandido, você demonstraria preconceito para com ele? Se ele decidisse ser qualquer coisa que em seu conjunto de valores, no qual sua família está estabelecida, viesse a ferir os princípios de ética, decência e lucidez, você o amaria a ponto de aceitar tal estilo de vida? Irmãos, preconceito é julgar alguém ou alguma coisa sem ter suficientes informações. Desse modo, o que nós temos em relação à homossexualidade não é preconceito, e sim conceito, estabelecido biblicamente. Veja Romanos 1, de 26 a 32, veja 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Este conceito ele deve ser exposto a todos, principalmente aos nossos filhos. Por fim, eu entendo esses conceitos primários. Eu não vejo que haja culpa por parte de um pai que tem um filho homossexual, mesmo sendo ele pastor. E eu reconheço quanto isso é embaraçoso para um pastor. Mas eu entendo que não precisa ser uma dose letal ao seu ministério, e sim mais um dentre tantos desafios que a carreira cristã nos impõe, à base de muita sabedoria, sabedoria essa do alto, evidentemente, e direção do Santo Espírito. Nós devemos amar, irmãos, pela graça de Deus operando em nossos corações. Eu já vi um pai arriscar sua vida para resgatar a filha que se havia colocado no caminho da prostituição. Aquele pai arriscou sua vida porque ele a convenceu a deixar aquele negócio que era regido por perigosos criminosos. Aquela jovem foi resgatada para sempre. Isso sim se chama amor. Resgatar uma pessoa de um grande engano, ajudá-la a livrar-se das garras do inimigo pelo poder de Deus. É isso que todos os pais, pastores ou não, devem fazer quando se deparam com o homossexualismo dentro de suas próprias casas. Busquem a Deus e Ele lhes dará o amor que conquista e resgata seus filhos do mal para o bem e do pecado para a santidade. Deus está com os pais na grande tarefa de levar seus filhos para o lar eterno. Confie nisso. Siga a voz de Deus no seu coração. Não abandone jamais seus filhos e que o amor seja a sua arma de salvação para os seus filhos amados. Um grande abraço e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.